Olá, eu sou o Azrael. E eu sou Babyface. E pra quem assistiu o último ToQuest, sabe qual é o nosso tema de hoje, que é Cybercops, os policiais do futuro. no ToQuest. Começando esse ToQuest sobre Cybercops, os policiais do futuro, a gente vai fazer uma breve sinopse aqui para ver se vocês entenderem o que se passa nesse mundo onde existe o Zack. Então eu vou deixar a sinopse pelas mãos do nosso convidado, que é o Babyface. Fala aí, Babyface. Então, Cybercops conta a história de o Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio, que dentro desse departamento tem uma unidade especial de polícia de alta tecnologia, chamado Zack. Exatamente. Dentro do Zack existem os policiais Cybercops. São eles que são os protagonistas da história. E a gente vai acompanhar a história deles e do Shinya Takeda, Principalmente do Takeda, que é o protagonista. que é a unidade Júpiter. Né? Isso. Fora ele, nós temos também Akira Hojo, Unidade Marte, o verde, que é o sou foda da série. Ele é o foda da série em relação a, por exemplo, o conhecimento do Zack. Sim. A Em gente tem o relação ao Saturno, machismo também, né? É, O cara com certeza. puta que pariu. e em uma contraparte dele a gente tem o Saturno, que é Sim. o Rionde... Não me lembro sobre o sobrenome dele, mas é Rionde alguma coisa. Que é o Saturno, ele é o mais mulherengo. Sim. E ele tá ali porque Alívio cômico. ele só está no Zack porque ele quer saber o que as mulheres... Porque ele acha que as mulheres vão vir atrás dele por ele ser um policial que defende a honra e as coisas. E por último, e menos importante, E mais gay. temos o Osamu, Osamu. Unidade Mercúrio, o É. azul. A unidade mais bonita, na minha opinião. Exatamente. É triste porque, assim, a unidade cujo design é mais legal, mais interessante, é o personagem menos interessante É o da série. personagem mais bunda mole. A única coisa legal dele é aquele episódio onde a família dele aparece, que é cômico, Sim, muito cômico. A mãe aquele e a episódio. irmã dele, É. muito engraçado. E ele fala que tem mais um monte de irmão no interior, né? É um negócio incrível aquilo ali. Mas a história de Cybercops é isso, é sobre essas pessoas. Só pra não esquecer dela, senão eu vou morrer se eu não falar dela, vão querer me matar, a Tomoko, gente, a Tomoko. Que era pra ser a unidade de vendas, mas acabou não sendo, a gente vai falar disso mais pra frente. Tem a Tomoko que não faz porra nenhuma. Essa é a sinopse de Cybercops. Cybercops é uma série que teve um baixo orçamento, né? Isso. A Torro, que foi a produtora, ela não tinha muita grana para poder bancar a série e a série ficou com alguns probleminhas técnicos, digamos assim, durante a produção. Como, por exemplo, o que a gente comentou agora há pouco, a Tomoko, que não tem unidade, Isso. né? Interessante notar que ela não tem unidade por causa que a Toho não tinha dinheiro para produzir uma armadura cenográfica para ela, mas eles usaram essa mesma desculpa dentro da história, que o Zack não tinha dinheiro para produzir a armadura para policiar o Tomoko. Porque cada armadura custava o mesmo valor que 10 aviões de guerra. Eu não sei quanto custa um, mas... Tipo, é muita grana, provavelmente, né? Então, é por isso que ela não tem. E eu gostei do que a Torro fez, porque foi uma jogada muito bem feita, cara. Eles não tinham Foi- grana, mas a gente tem que explicar porque ela Foi não uma faz porra mistura nenhuma. de cara de pau com honestidade. Tipo, a gente não tem grana e tem que explicar porque ela não faz porra nenhuma na série. Então, a gente tem que explicar de alguma forma porque ela não tem armadura. Então, vamos dar essa explicação, a mesma explicação daqui da realidade, que não tem grana pra poder fazer armadura e vai ficar tudo bem. Por conta desse baixo orçamento, a gente viu um outro problema na série, que são os efeitos especiais. Cara, a série ela foi gravada em Betamax, se eu não me engano o nome da tecnologia que foi usada. Teoricamente, era pra Betamax ser melhor do que a tecnologia VHS. Mas tem um detalhe nisso. Que Que por ser gravado em tecnologia Betamax, eles não puderam usar a película, a película. que é o que encobre aqueles defeitinhos nos efeitos especiais, entendeu? E os efeitos especiais ficaram escancarados. Não que os efeitos especiais de Cybercops sejam lá um primor também, porque não são. Era baixo orçamento e eles estavam usando o que dava, né, digamos assim. Só que aí são duas coisas que se realçam. Os efeitos especiais são ruins. Tá certo que pra época nenhum efeito especial era realmente bom, mas
os efeitos de Cybercops são abaixo da média e realçam isso porque eles não usaram nenhum filtro para diminuir esses efeitos. Então, tudo culpa da... o efeito mais famoso de Cybercops é eles pulando nos prédios. Ah, cara, e também aquelas explosões de carros. Aquelas explosões de carros são bizarras. É muito bizarro. Aquilo ali, o Kitsune faz no Vegas. Aquelas explosões de carro. Você fica vendo, é falso, é ruim, mas ok. Mas é uma série que não tem grana, gente. Então a gente dá um desconto pros efeitos especiais. Né? E a gente no começo já falou sobre os 4 principais, que é o Júpiter, que é a unidade Z226 também. Isso. Fiquem ligados para esse número, ele vai ser muito importante na série. Falamos sobre Marte, né, que é o Akira, o machista lá. O Saturno, que é o mulherengo. E o Mercúrio, que é o nada. Que é alguém, algum ser. A Tomoko, como a gente falou antes, ela é meio perdida, mas eu acho que ela tem uma função sim, cara. Ela tá ali pra poder apoiar os caras. Isso. E tal. Ela traz principalmente humanidade pra série. É. Enquanto todos eles são meio homens, meio máquinas. Não literalmente, não a nível Robocop, mas... Enquanto eles estão, assim, muito na frente de batalha, ela é que traz eles pro lado humano. Pra saber... Sabe, você ainda... Não é só uma máquina, você não está lá só pra ser trabalho, você tem que pensar em você mesmo. Por isso que tem a bandinha, que ela canta na bandinha do Cybercop. Ainda no Zack a gente tem uns 4 membros lá do Zack. São 3. São 4 com o Capitão Oda. É o Capitão Oda, a Capitã Shimazu e tem os 2 lá que eu não me lembro o nome, porque eu nunca prestei atenção. É mesmo, eu sempre considero aquela Capitão e o Capitão Oda a mesma coisa. não são a mesma coisa, viu, gente? Tem o Capitão Oda, a Capitã Shimazu. Tem a menininha lá que fica fazendo não sei o que porra. A única coisa que eu vi ela fazendo até hoje foi aquele episódio de ela tá jogando um jogo. Cada vez que ela vai jogar, ela escolhe um Cybercop pra lutar contra o outro. E aí os Cybercops lutam de verdade. Tipo, aquele episódio é muito bizarro, né? Então é a única coisa que ela faz. E tem o carinha lá, o cara das comunicações, que pra mim eu fico tentando entender pra que eles precisam daquele cara, mas eles dizem que precisam, então o cara tá lá. É dinheiro mal aplicado do Zack, na minha opinião. Tem da Torre também. Da Torre também. Mas enfim, eles estão lá. A única coisa que presta de verdade é o Capitão Oda, porque ele é foda. E ele criou Akira. E isso é um spoiler, me desculpe. O Capitão Oda, ele tem aquele lado paternalista da coisa. Ele que, digamos assim, é onde os Cybercops se espelham. Principalmente Marte. Sim. Quando eles são confrontados com a inexperiência deles, tem o Capitão Oda pra falar, não, faça isso, vai dar certo. E eles seguem, porque o Capitão Oda é o cara daquela série. Ele é o protótipo do Capitão Shunsuke Masaki de um Inspector. Apesar do Capitão Masaki ser 1000 anos mais foda do que o Capitão Oda. Não vamos entrar nesse mérito, porque a gente não pretende assistir um Inspector de novo, pra que a gente não se arrependa. Okay. Então a gente vai falar dos vilões dessa série, que é uma série que tenta ser o mais perto possível da realidade, digamos assim. Ou de uma realidade futura. Isso no contexto dos anos 80, que é bem lógico, claro. Evidente. Né? Mas ela tenta ser o mais verossímil possível no que ela se propõe. E aí a gente tem a Death Trap. Que no Brasil ficou Destrap. O nome é Death Trap. Acho que o Kitsune pronunciaria mais corretamente do que eu, isso muito possivelmente, mas o Kitsune que se foda, ele não tá aqui. Então a Death Trap é a organização do mal de Cybercops, digamos assim. Ela é formada pelo Barão Kageyama, a Madame Dowin, ou Darwin, como ficou na dublagem. Porque a nossa dublagem ela tem costume de fazer essas coisas. O Dr. Ployd, e que eu acho que ficou Floyd, ou foi Freud em português. E o cientista Einstein, que a gente não sabe se a pronúncia está correta, se é assim mesmo que ele é chamado de japonês, mas em português ficou o cientista Einstein. Né? E tem aquela cabeça gigante, o protótipo de Zordon, que é o Forran. O gêmeo maligno do Zordon. Pra quem assistiu Power Rangers, perdeu seu tempo assistindo Power Rangers. O urso tá aqui atrás, levantando a mão, ele que se foda. Voltando ao Death Trap, o que você acha daquele bando, cara? Eu acho muito bizarro os 4. Sim. Bem legal, tipo, eles fazem coisas legais, eles têm planos muito... Eles têm planos elaborados, mas na hora de aplicar esses planos... É legal porque é uma coisa assim...
Posso estar viajando, mas é uma coisa assim, meio que uma empresa. Tem o chefe, ele tem um objetivo. O chefe quer dominar o sistema de computadores de Tóquio. Para que as blá, blá, máquinas dominem. Isso. Só que eles não estão nem aí pra esse plano. Eles seguem a cabeça gigante. Eles não estão nem aí pra esse plano. Eles são cientistas que querem uma desculpa para usar seus experimentos. E eles fazem isso o tempo todo. E eu gosto dos planos da Death Trap. Eu gosto de como eles elaboram os planos. Não funciona muito bem quando eles vão aplicar, mas na elaboração fica muito legal. São vilões, né? Se desse certo, acabava certo. Não, mas nem que me dê certo, é porque realmente na hora de aplicar realmente dá merda. Não é porque os Cybercops estragam, é porque eles realmente acham que eles se perdem na hora de aplicar o que eles planejaram. Entendeu? Então se eles soubessem aplicar, daria mais trabalho para Cybercops. Mas assim, falando sobre um personagem em especial da Death Trap, que é o Barão Kageyama, é um personagem que tem toda uma história muito boa por trás dele e que é muito importante para a série em si. Sim. É interessante porque ele, no decorrer da série você percebe que ele não é exatamente subordinado à cabeçona gigante. Ele tem seus próprios planos, ele manipula os outros para conseguir seus planos, então é muito interessante ver a evolução desse personagem também. O Barão Kageyama, ele promete, então para quem pretende assistir a série, presta atenção no Barão Kageyama, que ele é um cara que tem o que falar, digamos assim. Falando agora sobre o meio termo da série, porque toda série tem um meio termo, né? Ou a grande maioria delas tem sempre um meio termo, que é um cara que não é nem herói nem vilão, ele tá ali porque tem próprios interesses, que é o Lúcifer, que é um cara foda. Né? A frase dele, quando ele aparece, é a melhor frase do mundo. Na primeira aparição dele, ele chega pro Júpiter e solta aquela: eu sou Lúcifer e eu fui mandado pelo demônio para levar sua alma para o inferno. E foi o motivo de uma geração inteira ser proibida de assistir Cybercops pelas mães. Minha avó olhava pra minha cara e dizia: assiste se você quiser, menino, só não enche meu saco. Mas é meio tenso você chegar pra sua avó e falar: vovó, eu quero um boneco do Lúcifer de Natal. É por isso que eu pedi o do Júpiter, então vó, me dá aquele branco. Geralmente viu Saturno. Mas o Lúcifer, ele é um personagem legal. Primeiro porque ele conhece o Takeda. Sim. Né? Ele tem alguma coisa contra o Takeda. E ele fica o tempo... O plano dele, o objetivo dele é lutar contra o Takeda o tempo todo. Então quando ele aparece para lutar contra o Takeda, que ele quer derrotar o Takeda. Ele quer se vingar do Takeda. Por que ele quer se vingar do Takeda, Babyface? Porque ele acha que o Takeda é um traidor. E o Takeda traiu quem, Babyface? Não lembro. Que bosta, né? Tava tão bem. Não vou contar pra vocês também, se fuderam. Vamos lá. Mas é sério, o Lúcifer é um personagem muito importante na série e é um personagem... é o fodão da série. Ele derrota todos os Cybercops sozinho. Mais ou menos tipo assim, entendeu? Ele chega e derrota todos porque ele é foda. E o que ele tem que fazer? Derrotar os Cybercops. Como diz o Kitsune, ele é o wiki da série. Chega e bate em todo mundo e vai embora. Agora a gente vai falar sobre as nossas impressões sobre essa série que marcou a infância de muita gente e que fez época no Brasil, fez um sucesso estrondoso no Brasil. E principalmente por que ela fez tanto sucesso, a gente vai comentar tudo agora, ok? Então, Babyface, o que você vê de ponto negativo em Cybercops? Na história de Cybercops? Na história em si, muito pouco. O ponto negativo é, como a gente já falou, os pontos técnicos, né? Que Cybercops é uma série feia em questão de efeitos. Linda em questão de armaduras. Isso. As armaduras são mais bonitas que de muito Sentai e muito Kamen Rider que tem por aí, cara. Sério. E olha que eu tô falando de Kamen Rider agora. E de Super Sentai de agora. Leia-se Geek Ranger. Uma coisa interessante em Cybercops, inclusive é em comum em quase todos os tokusatsu baseados em policiais, é que os Cybercops eles não necessariamente lutam sempre contra o monstro do dia. Eles muitas vezes lutam contra uma situação de perigo. Um prédio caindo... Um banco que foi assaltado, tem reféns lá dentro, como no primeiro episódio. Isso. Então Isso é uma coisa bem legal. Uma nave que está aparecendo, ou então um avião que está caindo, vai cair na cidade. E eles têm que parar. Então uma coisa interessante é que assim, eles não lutam, diferente dos outros
tokusatsus da Toei, porque entendo, Cybercops ele não é Metal Hero, ele não é Super Sentai. Não é Kamen Rider. Sim. Evidente, porque não tem Kamen Rider no nome, então não é Kamen Rider. A Toho criou seu próprio tokusatsu, então eles fizeram tudo diferente da Toei. A Toei tinha uma fórmula rígida, e eles quiseram ser diferente disso. Que não mudou até hoje, a Toei continua com a mesma fórmula. Mudou um pouco a fórmula do Kamen Rider. Sim. Mas... alguns dizem que mudou até demais. Voltando aqui sobre... a gente estava falando sobre a Toho ter criado uma fórmula única. Ela, além de criar uma fórmula única, ela criou uma história consistente e que, vamos ser sinceros, a história de Cybercops pode ser aplicada hoje tranquilamente, botando para daqui a 100 anos, sei lá, 10 anos no futuro, isso poderia ser aplicado, na minha opinião, de boa. Porque é uma série que realmente... é uma história que ela vai evoluindo, não é aquela questão de que revela uma coisa no primeiro episódio, vamos lembrar disso no último episódio pra terminar. Não, ela vai evoluindo aos poucos. Ela cresce e os personagens crescem junto com a história. Os personagens, leia-se o Júpiter e o Lúcifer. Porque o resto é aquela mesma coisa de sempre, ponto. Enfim. E o engraçado é que a gente devia estar falando dos pontos fracos, a gente está falando aqui já de pontos fortes, porque a gente mistura tudo. Sei que eu tô Quest, a gente faz do jeito que quiser, porque quem tá fazendo aqui é a gente. Também porque, sinceramente, Cybercops, mesmo com todo esse filtro de memória afetiva cobrindo a série, não tem tantos pontos fracos na história. Os pontos fracos que as pessoas normalmente citam são pontos fracos do gênero Tokusatsu em geral. Mas se você não gosta disso é porque você não gosta de Tokusatsu, não porque não gosta de Cybercops. Ou então citam a falta de efeitos especiais melhores, não sei o que. Cara, é baixo orçamento, é uma série que foi barata de ser feita, e a Toho não tinha tanta grana. E fora que ela tava competindo com Mamãe, né? Mamãe Toei é que mandava. Mas o mais importante é que Cybercops é divertido. Muito. Não importa o resto, Cybercops é divertido. Pra quem é da nossa época, digamos assim, e que tem medo de não passar na regra dos 15 anos, cara, Cybercops passa brincando na regra dos 15 anos. Desde que você assista dublado. Desde que você assista dublado. Que a dublagem é que vale a pena, que a dublagem é muito bem feita. Ainda bem que não foi a Alamo e foi a BKS, né, que dublou. Porque se fosse a Alamo, acho que ia ser uma bosta também, né? Ou não. Mas, enfim, essas foram as nossas impressões sobre Cybercops. Vale a pena. Você recomenda que o pessoal hoje assista? Recomendo. Acho que vale a pena, né? Mesmo pra quem não assistiu na época, faz uma tentativa. Quem não, por exemplo, é o tipo de Tokusatsu que quem não gosta de Tokusatsu pode gostar por ser uma temática um pouco diferente dos outros. Isso. Entendeu? Pela história ser um pouco diferente e ter um modelo diferente dos outros Tokusatsu. E quem acha que Tokusatsu... E quem não gosta de Tokusatsu porque acha que Tokusatsu é tosco, vai odiar Cybercops. Porque ele é mais tosco com relação a efeitos do que qualquer outro. Enfim. Pois é. Então agora, só finalizando esse vídeo, a gente notou uma coisa no novo Super Sentai da Toei, que é Tokumei Sentai Go Busters, que ele tem alguns elementos do Cybercops nele. Sim. Muitos elementos, coisas assim. As armas que surgem do nada, os próprios Go Busters, eles saem de um cartaz no meio da parede. Isso é muito Cybercops. É tipo... Cybercard, Cyberarma 001. E aí abre um negócio do nada. Porta no chão. Sai a arma. No GoBuster acho que não tem nem a porta abrindo. Não, né? elas simplesmente aparece. transportam a matéria. É uma coisa bem... Cybercops mesmo. Outra coisa que GoBuster tem todo aquele clima de que eles são uma equipe especial, que são profissionais que trabalham para proteger a cidade. Isso. Necessariamente fonte de energia da cidade. Então... não é plágio, não é de proposital, não. Acho que é mais uma coincidência. Coincidência não é. Vamos descobrir, na Toei não existem coincidências. Bom. A Toei achou que era hora de começar a fazer um negócio mais... mudar um pouco a ideia do Super Sentais, ela mudou. Tanto que tem muita gente dizendo que Go Busters está mais para ser um Metal Hero do que um Super Sentai. Um Metal Hero com 3 pessoas do que um Super Sentai. Mas enfim. Então, se você gostou de Cybercops quando criança, pode dar uma chance para Go Busters. Ou não. E se você está gostando de Go Busters, dê uma chance para Cybercops. Mas se você gosta de Super Sentai, vá com medo assistir Go Busters. Então agora, finalizando realmente o vídeo de vez, tem essas coisas passando aqui que vocês vão seguir, vão curtir. Logicamente, se inscrevam no nosso canal novo. E sigam o Babyface, o Twitter dele tá aqui. Sigam o cara, que o cara é legal. E eu espero que ele volte a participar mais algumas vezes. Eu também. Do nosso ToQuest. E é isso, pessoal.
Comentem no blog, lá, me sigam no Twitter, sigam o Kitsune Urso e sigam o VideoQuest. Propaguem o VideoQuest. Tá ok? Muito obrigado. Falou.